Olá, tudo bem com você? E aí, já leu seu livro Grande Conflito? Eu estou aqui com a minha edição missionária. Estamos aqui no canal fazendo um estudo de cada capítulo desse livro formidável. O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente. No Brasil e no mundo entregamos milhões de exemplares desse livro. Se você recebeu o seu, leia, estude. É um livro muito bom, baseado na Bíblia e que fala da história do cristianismo e dos eventos finais que ainda nos aguardam no planeta Terra. Vale muito a pena ler esse clássico aqui do século XIX. E nós chegamos já aqui ao capítulo 35, que tem como título A Ameaça. Eu acrescentaria a ameaça do romanismo, né, do papado. E como eu tenho feito aqui nos vídeos, eu vou ler alguns trechos e comentar com você. A ideia aqui é estimulá-lo, motivá-lo a ler o seu livro Grande Conflito. Se você recebeu um, então leia, por favor. Se você não recebeu, solicite numa igreja adventista mais próxima. Eu tenho certeza que você receberá um exemplar de graça para que você possa ter em casa e estudá-lo com a sua Bíblia do lado, ok? 35, capítulo 35, a ameaça. Também peço que você se inscreva no canal se não fez isso ainda. Acione aí o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Comente aqui abaixo também. Tudo isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo deste canal tem relevância, ok? Vamos lá. Os protestantes hoje veem o catolicismo de maneira muito mais favorável do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo assumiu uma postura pacífica a fim de conquistar influência, cresce a opinião de que Roma não difere tanto assim sobre pontos vitais quanto supunhamos e que, com um pouquinho de concessão da nossa parte, chegaremos a um acordo mais amistoso com a Igreja Católica. Ellen White não conhecia ainda naquele tempo a palavra ecumenismo, mas os avanços ecumênicos de união das igrejas e aproximação das igrejas, eles simplesmente cumprem aquilo que ela escreveu há tanto tempo. Há algum tempo os protestantes ensinavam os filhos que buscar harmonia com Roma seria deslealdade a Deus. Como são diferentes os sentimentos que as pessoas exprimem hoje. Os defensores do papado alegam que a igreja foi descrita de maneira enganosa e que é injusto julgar a igreja de hoje por seu reinado durante os séculos de ignorância e escuridão. Dão como desculpa para a terrível crueldade da igreja os costumes severos da época. Essas pessoas se esquecem, ou se esqueceram, da afirmação de infalibilidade proveniente desse poder. Roma declara que a mesma nunca errou, nem jamais, de acordo com as escrituras, irá errar. E aqui tem a referência, né? Todos os textos são referenciados ali no fim do capítulo. É real que existem cristãos verdadeiros dentro da fé católica romana? Milhares dessa igreja servem a Deus de acordo com a melhor luz que receberam. O Senhor olha com misericordiosa ternura para as pessoas que foram educadas em uma fé tão enganosa e insatisfatória. Eu fui católico durante toda a minha juventude, infância e juventude, e era um católico praticante. Cheguei a passar um tempo no seminário, pensei em ser padre, participei de pastorais, como Pastoral da Juventude, Pastoral da Comunicação, envolvido em grupos de jovens, e tenho certeza de que naquele momento Deus olhava com misericórdia e compaixão para mim, porque para outros amigos também, porque fazíamos tudo aquilo de coração, era a luz que tínhamos, né? No momento em que eu passei a ter contato mais aprofundado com a palavra de Deus e descobri as verdades bíblicas que estavam em oposição aos dogmas romanos, eu tive que tomar a minha decisão. E vai ser assim com todos que tiverem clareza suficiente para entender e comparar os dogmas romanos com aquilo que está na palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Protestantes que seguem o romanismo também terão que tomar a sua decisão se ficam com a Bíblia ou se ficam com as tradições romanas, com os dogmas criados pelas autoridades romanas, né? Então, um dos objetivos de Roma é justamente desfazer tudo aquilo que o protestantismo realizou. O protestantismo trouxe conceitos como sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, né? Só a Bíblia como regra de fé e prática, a graça que nos salva, não as penitências, não as obras supostamente meritórias. Cristo é o nosso Salvador, não os intercessores humanos, não Maria. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador.
Tudo isso foi trazido pela Reforma, mas pouco a pouco a Igreja Romana, o romanismo, o papado, vai conquistando terreno novamente e tentando desfazer aquilo que a Reforma fez. O catolicismo, embora esteja baseado no engano, não é vulgar e rude. O culto religioso da Igreja Católica é uma cerimônia extremamente impressionante. Sua belíssima ostentação e seus rituais solenes fascinam as pessoas e silenciam a voz da razão, da consciência. Encanta os olhos, igrejas magníficas, procissões imponentes, altares de ouro, relicários incrustados de joias, pinturas refinadas e esculturas suntuosas apelam ao amor pelo belo. A música é da mais alta qualidade. As ricas notas do profundo órgão com a melodia de muitas vozes, enquanto a música sobe pelas altivas abóbadas e pelos corredores pontilhados de colunas de suas grandes catedrais, impressionam a mente com admiração e reverência. De fato, tudo aquilo foi idealizado para impressionar mesmo, né? E há pessoas que ficam tão encantadas com todo esse ritual, com essa ritualística, toda essa liturgia, que realmente se deixam levar por tudo isso, né? Com frequência, Satanás usa elevados conceitos de arte e o delicado refinamento do gosto para levar as pessoas a esquecer quais são as verdadeiras necessidades do coração e a viver somente para este mundo. Então, a gente percebe esse fenômeno realmente, pessoas que são levadas por esse encantamento, né, por essa ostentação de arte e de um ritual que realmente impressiona. A igreja alega ter direito ao perdão e isso leva seus membros a sentir-se livres para pecar. O rito da confissão também tende a abrir caminho para o mal. E aqui Ellen White, a autora do livro, ela fala sobre o problema realmente dessa invenção de que homens podem perdoar pecados, de que as pessoas podem se confessar ao sacerdote e sair perdoadas com essa confissão, ou até confissões coletivas das quais participei muitas vezes. Deus é quem perdoa pecados. Seres humanos arrogar-se o direito de perdoar pecados, isso constitui uma blasfêmia, porque somente Deus pode perdoar pecados. Jesus foi condenado por fariseus no tempo dele, justamente porque perdoava pecados, mas ele pode, porque ele é Deus. A natureza humana acha mais fácil fazer penitência do que se afastar do pecado. É mais simples punir a carne com o pano de saco do que crucificar os desejos carnais. Uma coisa que eu sempre achei muito curiosa e triste também, é que muitos católicos passam em período do carnaval com todos os excessos típicos desse período, né, em bebedeiras, em bailes e outras coisas mais que nem convém mencionar aqui, e depois, no período da quaresma, se penitenciam, né, buscam lá o perdão do padre e tudo continua do jeito que está, né? Então, na verdade, o que Deus quer é que nós nos afastemos do pecado, que tenhamos uma vida pura, uma vida de consagração. Diz mais aqui o texto que, assim como os judeus alegavam reverenciar a lei, os católicos romanos professam reverenciar a cruz. Eles colocam cruzes em suas igrejas, altares e vestimentas, por toda parte. O símbolo da cruz é exteriormente honrado e exaltado. Note que não é errado, não é pecado ter ali uma cruz na igreja, no altar, um símbolo assim, né, de Cristo. O problema aqui é que eles colocam esses símbolos, ostentam essas cruzes, mas não seguem realmente os ensinamentos do crucificado, de Jesus. Por toda parte, o símbolo da cruz é exteriormente honrado e exaltado. No entanto, os ensinos de Cristo não são enterrados embaixo das tradições sem sentido e exigências rigorosas. Os ensinos da igreja fazem as pessoas conscientes temerem a ira de um Deus ofendido, ao passo que muitos líderes da igreja vivem na luxúria e em prazeres sensuais. A todo instante, Satanás tenta deturpar o caráter de Deus. Ele incute falsas ideias sobre Deus para que pensem nele com temor e ódio, em lugar de amor. Um dos dogmas que leva a isso é justamente o do inferno eterno. O inferno de chamas eternas, né? Pessoas morrem e já vão para o inferno e ficam lá queimando e ficarão por lá queimando eternamente. Isso é um dogma pagão, incorporado pela Igreja Romana ao seu rol de dogmas, e infelizmente muitas pessoas acabam indo a Deus por medo ou se afastando dele porque creem que ele é um Deus tirano, que não faz sentido realmente condenar pessoas a uma eternidade de castigos
por umas décadas de pecado. Então é um dos dogmas mais terríveis que mais deturpam o caráter de Deus. Eu também me lembro de um dogma que, quando eu descobri não era bíblico, fiquei chocado. Eu sempre achei que a assunção de Nossa Senhora, de Maria, mãe de Jesus, fosse algo bíblico, até que fui confrontado com a realidade. Fui à Bíblia, tentei descobrir onde estava isso, e alguns amigos padres me disseram na época, eu era bem jovem ainda, que não é bíblico isso, na verdade é um dogma católico, né? E na verdade foi decretado realmente como um dogma em 1950 pelo Papa. Você pode pesquisar isso aí facilmente, né? Então são dogmas, são ideias que contrariam o texto sagrado. Você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento qualquer tipo de informação relacionada com a Assunção ou até a Imaculada Conceição de Maria. Por mais que devamos respeitá-la como mãe de Jesus e uma personagem tremendamente digna, um exemplo de mulher, de mãe, ela não pode ser colocada na função de intercessora, de mediadora ou coisa parecida, porque na Bíblia nós encontramos apenas um mediador, que é Jesus. E por que só Jesus pode ser mediador? Porque ele é o único ser que viveu sem pecar, ser humano que viveu sem pecar e que é Deus. E, portanto, pode fazer essa ponte entre o céu e a terra, entre Deus e os seres humanos. E ele não pecou, portanto, pode oferecer seus méritos aos pecadores. Maria é pecadora, assim como foi José, como foram os discípulos. Todos os seres humanos pecaram, diz a Bíblia. A própria Maria precisava de Jesus como seu Salvador. Diz mais aqui a autora. A Igreja Católica hoje apresenta uma aparência agradável ao mundo, cobrindo com desculpas seu registro de crueldades terríveis. A Inquisição, né? Alguns dizem assim, mas não foram milhões de pessoas, foram algumas milhares. Tá, mas isso minimiza realmente o fato de que a Igreja Romana desenvolveu instrumentos de tortura para fazer com que os hereges, muitos dos quais só queriam seguir a Bíblia Sagrada, fossem torturados até clamar pela morte como ato de misericórdia. Eu visitei alguns museus da Inquisição e pude perceber como eles eram terrivelmente criativos na invenção de instrumentos de tortura diabólicos, né, que faziam as pessoas sofrer sem que elas morressem imediatamente, para que elas pudessem abjurar ou negar a sua fé. Muitos e muitos morreram dessa forma cruel e terrível. Não adianta querer mascarar essa realidade. Todos os princípios do papado de eras passadas continuam a existir. A Igreja ainda defende os dogmas inventados na Idade das Trevas. O papado que hoje os protestantes respeitam é o mesmo que governou nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantaram correndo risco de morte para expor seus males. O papado é exatamente aquilo que a profecia declarou que seria a apostasia no tempo do fim, como está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Leia lá o que Paulo escreveu sobre essa apostasia. Sob a aparência mutável do camaleão esconde o veneno imutável da serpente. Aceitaremos esse poder cujo registro de 1000 anos foi escrito com o sangue dos santos e o reconheceremos como parte da Igreja de Cristo? Veja, repito, assim como a autora destaca, ao denunciar o sistema, ao denunciar essa distorção religiosa, ela não está condenando as pessoas que sinceramente e na ignorância seguem esse sistema. Há muitas e muitas pessoas sinceras ali no romanismo e que ouvirão a voz do pastor e pertencerão ao seu aprisco, vão entender, vão acordar para a realidade e perceber que a Bíblia apresenta verdades que vão totalmente de encontro àquilo que os dogmas ensinam. Nos países protestantes ouvimos a alegação de que atualmente o catolicismo difere menos do protestantismo do que no passado. De fato, houve uma mudança, mas não no papado. O catolicismo realmente se parece muito com o protestantismo que existe hoje, porque o protestantismo degenerou demais desde a época dos reformadores. Quando as pessoas colocam as próprias teorias acima da palavra de Deus, a inteligência é capaz de causar ainda mais dano do que a ignorância. E aqui ela fala que na Idade Média, nos tempos de escuridão, né, como se diz, as pessoas seguiam o papado por ignorância. Hoje, num tempo de mais conhecimento, de facilidade de acesso à informação, as pessoas seguem porque sabem das coisas, né? Então, quando as pessoas colocam as próprias teorias acima da palavra de Deus, a inteligência é capaz de causar ainda mais estrago do que a ignorância. A observância do domingo é um costume que se originou com Roma, e a Igreja Católica
a reivindica como sinal de sua autoridade. O espírito do papado, de seguir os costumes do mundo e honrar as tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, está se infiltrando nas igrejas protestantes, levando-as à mesma obra de exaltação do domingo que o papado realizou antes delas. Então, como ela diz, o protestantismo é que se assemelha cada vez mais ao papado. Eusébio, bispo que tentou obter o favor dos príncipes e que era amigo especial de Constantino, aquele que instituiu o primeiro decreto dominical na história, Eusébio afirmou que Cristo havia transferido o sábado para o domingo. Não ofereceu nenhuma prova extraída das Escrituras. Ele próprio, sem o notar, admitiu que sua alegação era falsa. Ele disse: todas as coisas que era nosso dever fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor, o domingo. Assim que o papado foi estabelecido, continuou a exaltar o domingo. Por um tempo, as pessoas continuaram a considerar que o sétimo dia era o sábado. Aos poucos, porém, uma mudança ocorreu. Posteriormente, o Papa orientou os padres das paróquias a advertir os transgressores do domingo de que seu comportamento poderia causar grandes calamidades sobre si e sobre seus vizinhos. Argumento que volta a ser empregado, já vou dizer por quê. Apesar de todos os esforços para promover a santidade do domingo, os próprios católicos admitiram em público a autoridade divina do sábado. No século XVI, um concílio papal declarou, abre aspas, que todos os cristãos se lembrem de que o sétimo dia foi consagrado por Deus e tem sido aceito e observado não só pelos judeus, mas por todos os outros que afirmam adorar a Deus, muito embora nós, cristãos, tenhamos mudado o sábado para o dia do Senhor. Nós, católicos, na verdade, deveria ser escrito, né? Aqueles que alteraram a lei de Deus não eram ignorantes em relação ao que estavam fazendo. Isso é bem claro por essa declaração aqui, então, por essa citação aqui, né? Mas aqui, já finalizando o capítulo, ela menciona os valdenses e as igrejas da Etiópia, que foram fiéis ao Santo Sábado. Muitos valdenses guardavam o sábado. E muitos cristãos na Etiópia, que viveram ali meio que escondidos, longe da influência papal, também guardavam o sábado. Depois a Igreja Católica, ao descobrir esses cristãos da Etiópia, tentou forçá-los também a guardar o domingo, e muitos se recusaram a isso, né? Logo a tirania romana se tornou um jugo tão amargo que os abissínios, ou etíopes, tomaram a resolução de se livrar dele, expulsaram os católicos romanos de seu território e restauraram a antiga fé. Esses registros revelam com clareza o ódio de Roma em relação ao verdadeiro sábado e seus defensores. A palavra de Deus ensina que essas cenas vão se repetir quando católicos e protestantes se unirem para exaltar o domingo. Aquilo que nós temos chamado de decreto dominical. Quando as duas bestas do Apocalipse, Ellen White fala disso aqui no final do capítulo, né, se unirem, haverá então a imagem da besta reconstruída e um decreto final aí, tanto de morte quanto de adoração à besta com a sua marca, a marca da besta, que é o domingo. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, procura no buscador aqui do meu canal, coloca ali as palavras marca da besta. Você vai encontrar alguns vídeos em que esse assunto é explanado com mais detalhamento. Não vem ao caso agora aqui explicá-lo novamente, mas é importante saber o que é isso. A marca da besta, como ela será imposta e o que fazer para ser fiéis ao verdadeiro Deus, ao Deus da Bíblia. Ensinadores protestantes alegam autoridade divina para a guarda do domingo com a mesma falta de evidência bíblica que os líderes católicos. A afirmação de que Deus envia seus juízos sobre o povo por transgredir o domingo, vai se repetir e já começa a se fazer ouvir. E, o que eu deixei para falar agora, eu vi isso na pandemia. Um pastor protestante, presbiteriano, foi entrevistado em um programa conhecido aí no mundo evangélico, para falar sobre a questão do domingo. Ele disse, com todas as letras, que Deus estava pesando sua mão sobre aqueles que transgridem o domingo, e assim permitindo que a pandemia levasse muitas pessoas à morte. Veja só, exatamente o que Ellen White escreveu aqui há tanto tempo está acontecendo em nosso tempo, né? Pessoas afirmando que Deus está castigando a humanidade porque as pessoas estão transgredindo o domingo, não estão guardando o dia que para eles é o dia do Senhor. Então é exatamente isso, né? Mas aqui, para finalizar, depois de estabelecido o princípio de que a igreja pode controlar o poder estatal, que observâncias religiosas podem ser impostas por meio de leis seculares, em suma,
que a autoridade da igreja e do Estado envolve dominar a consciência, o triunfo de Roma estará garantido. Aqui é aquele negócio, né? Quem viver, verá. De novo, aí o Estado e a igreja unidos para forçar a consciência das pessoas e estabelecer leis que vão obrigar aqueles que cederem a obedecer não à palavra de Deus, não à Bíblia, não aos mandamentos de Deus, mas a mandamentos humanos. Logo, todo aquele que crer na palavra de Deus e a ela obedecer, enfrentará censura e perseguição. E hoje, neste tempo, é o momento de nós nos prepararmos, de nós aprofundarmos nossa comunhão com Deus, de nós conhecermos mais e mais a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a fim de que não sejamos enganados por esses poderes que vão tentar violar a nossa consciência. E se isso acontecer, Atos 5:29 diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sejamos fiéis e permaneçamos firmes pelo que é certo, pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.